Neste vídeo emocionante, mergulhamos na história de Monge Sato, aos 82 anos, figura espiritual icônica de Brasília, cuja vida é um testemunho de resiliência e transformação. Em uma conversa profundamente inspiradora, ele compartilha a dor de perder o filho e como o budismo o salvou dessa profunda dor. A perseguição sofrida durante a ditadura militar e como Buda o salvou em diversas oportunidades, para hoje espalhar a amorosidade em seu atual trabalho interreligioso. Bom dia, pessoal! Estamos num dia muito bonito aqui hoje, espero que vocês também estejam vivenciando um dia assim. Estamos muito felizes por estarmos sendo recebidos na residência do Monge Sato. Muito prazer, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui hoje. Namastê, Ju, namastê, os assistentes e quem está nos assistindo. Namastê significa que o melhor de mim se encontre com o melhor de vocês. Namastê, Ju. Namastê, Monge Sato, muito obrigada mesmo. Monge Sato, estamos aqui hoje para saber um pouco mais sobre a sua trajetória de vida, os ensinamentos, os grandes ensinamentos que você sente que agregaram à sua trajetória e como que você sente que iniciou essa sua busca por uma trajetória de paz, de amor, de amorosidade. Como foi? Ju, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas eu acho que eu atravessei os dois oceanos, Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, na barriga da minha mãe. Porque a minha mãe é japonesa e chegou ao Brasil 2 meses ou 3 meses antes do Getúlio decretar que o Japão era um país inimigo, fazendo parte do eixo. Nasci em janeiro de 1942. E a minha aproximação com a religião? Eu, quando tomei consciência, já era batizado no catolicismo. As minhas tias, as irmãs do meu pai, que já nascera no interior de São Paulo, eram muito religiosas e me batizaram. Então, meu contato com a brasilidade foi quase simultâneo com a minha religião católica. Mas, ao mesmo tempo, eu senti a discriminação. Por quê? Porque Japão perdeu a guerra juntamente com a Alemanha e com a Itália. Mas por causa da minha feição, pele amarela, os meninos de rua corriam atrás de mim com pedra e pau na mão, me xingando. Japinha, volte para sua terra. Japão perdeu a guerra. Isso quando tinha 5 anos, 5 a 8 anos, não é? Sim. Então, talvez, Juju, essa minha caminhada tenha começado bem cedo, pelo fato de ser japonês e pelo fato do Brasil, de Getúlio, decretar guerra ao Japão. Você sente que ter vivido esse conflito logo ali na sua primeira infância, né, vivenciar desde tão pequeno, já no seu coração
você sentia que precisava traçar um caminho de paz, passando pelas situações, né, pelos conflitos. Ju, eu diria que não tinha consciência disso. Uhum. Eu só sentia medo e pavor dos meninos de rua. Aliás, esses meninos foram meus primeiros amigos. Por quê? Com a convivência, eles se tornaram meus amigos. Sim. Mas quando eles corriam atrás de mim, com pedras e pau na mão, me xingando, eu só sentia medo e horror. Talvez a busca da religiosidade se inicie com isto, mas não com a minha consciência de que existiria Deus, que Deus salvaria com a sua verdade a todos nós. Sim. Eu responderia desta forma, Ju. Uhum. Não tive a consciência de Deus, mas tive a consciência do medo e do horror. E também da amizade, porque logo em poucos meses, esses meninos de rua que me perseguiam se tornaram meus primeiros amigos. Então você viu a transformação dessas atitudes, né? A transformação do próprio ser humano, não é? Ou seja, o coração humano é solidário, é cooperativo, é generoso. Por que não? Mas as informações podem ser distorcidas, podem ser mentirosas. Precisamos estar sempre atentos, né? Perdão. Precisamos estar sempre muito atentos a isso. Exatamente, exatamente. Atenção a nós próprios, na sua generosidade, na sua solidariedade e na sua contribuição aos outros, e atento aos outros, porque as informações que nós podemos ter podem ser tendenciosas, Sim, até mentirosas. com certeza. E quando você se deparou com uma religião que pregava de forma tão, tão intensa, até posso dizer, esse caminho da paz, da amorosidade para a transformação do mundo, que foi o budismo. Como foi para você quando você descobriu essa religião? Essa religião que se diz porque eu sou budista há pouco tempo, ou seja, eu me tornei budista depois dos 50 anos. Nossa. Antes de me tornar budista, eu fui marxista. Olha, e como foi isso? Pois é, antes de me tornar marxista, eu fui da teologia da libertação. Eu me casei na teologia da libertação, não é? Com os dominicanos, e antes dos dominicanos da teologia da libertação, digamos que eu tenha me despertado para o amor. Você deve me perguntar como é que você descobriu o amor. Sim. Com a Maria Helena e a Marlene, que me acompanhavam quando tinha 8 anos para as aulas do curso primário. A Maria Helena era morena, usava óculos, e a Marlene era uma loirinha. E moravam perto de casa. Então passava primeiro, isso com 8 anos, passava primeiro na casa da Maria Helena, depois passava na casa da Marlene, e as duas me acompanhavam
para a escola. E as duas me defendiam. Oh, Defendiam dos meninos de rua que me jogavam pedras, me corriam com pau atrás de mim. Então, digamos que eu tenha descoberto o amor por causa da Maria Helena e da Marlene, que nunca mais eu as vi, mas me lembro até hoje, quando eu tinha 8 a 10 anos. se sentiu protegido. Elas zelavam por você. Exatamente. O acolhimento e a proteção. Que bonito. E aí, a partir dessa sua memória do amor, o que você encontrou de semelhança na teologia da libertação? Com esse amor que você teve, esse contato tão genuíno, o que você encontrou de semelhança na teologia da libertação que fez você, por um tempo, se identificar? Para chegar à teologia da libertação, já na Universidade de São Paulo, eu fui estudar. Minha mãe queria que eu estudasse medicina ou engenharia ou direito, que eram as profissões, digamos, que se destacavam. De mais renome, né? De mais renome. Destacavam porque era de mais renome e era um caminho de promoção econômica e social para descendente pobre, não é? De imigrantes, mas foi fazer economia e administração. Mas a minha mãe disse, não, você não vai ser contador. Aí eu ingressei no ano seguinte em Direito. E depois eu me interessei pelas ciências sociais, fui fazer Sociologia e Política também na mesma USP. Na verdade, eu consegui estudar nas escolas públicas. Senão, não estaria nem sendo entrevistado por vocês. A importância das escolas públicas na minha época e mesmo hoje, não é? E já estava na universidade quando surgiu a teologia da libertação. E a teologia da libertação me pareceu muito lógica. Por quê? Porque a teologia da libertação seguiam as palavras de Jesus, que optou pelos pobres. Se os pobres são a grande maioria da população, por que não as palavras de Jesus, o cristianismo, estar voltado para a maioria da população, que são os pobres? Sim. Então, a teologia da libertação me pareceu logicamente mais próxima dos ensinamentos de Jesus do que outros ensinamentos que não eram só cristãos, mas o protestantismo, mais o evangelismo, mais o judaísmo, mais o islamismo, que na universidade passei a ter contato. Então, eu cheguei à teologia da libertação porque achei que era mais próxima do Jesus, que fez opção pelos pobres. E dos ensinamentos dele, né? Pronto. Com muito amor também, fazendo já contato com esse amor primeiro que você teve lá atrás. Depois que você passou um tempo na teologia da libertação, foi o seu tempo esse tempo de graduação seu, que você estava dentro da universidade, né? Após isso, você disse que encontrou
uma terceira filosofia, que foi o marxismo. Também foi durante a sua graduação ou você já estava formado? Como foi esse contato? Eu tive contato com o marxismo porque se ensinava Marx, as palavras do Marx na universidade. Eu nunca tinha tido contato com o marxismo antes da universidade, ou antes do meu ingresso para estudar ciências sociais na Sim. USP. Porque era no curso de Ciências Sociais Exatamente. onde vinha mais a filosofia. Exatamente. E eu achei também muito lógico o ensinamento do Karl Marx. Até eu li os 3 tomos do O Capital em japonês. Olha. Em japonês. E, ou seja, eu era muito retraído, não é? Muito introvertido, e era muito dado às leituras. E como aprendi o japonês antes com a minha mãe, eu lia muito rapidamente em japonês, por causa do ideograma. Porque ideogramas são como os ícones que se usa muito hoje em dia, e você não tem que ler a palavra inteira. Você pode captar o sentido das palavras pelo desenho dos ideogramas. Então eu lia muito em japonês. E foi por isso que eu li os 3 volumes do Capital em japonês. Não é? Bom, até aí tudo bem. Mas eu me formei em 64. Em março de 64 houve a chegada dos militares ao poder com a chamada ditadura militar. No final de março, não é? Para 1º de abril, a gente até achou que era 1º de abril. Que era brincadeira. Oh, meu Deus. E acabei ficando na universidade como docente. Havia 2 opções. Ou aceitava ser assistente de um professor chamado José de Barros Pinto, ou entrava na Ford. Eu achei que era mais fácil ser docente como assistente do Barros Pinto do que me prestar, não é, as entrevistas, aos testes para a Ford. A Ford foi importante porque representa a industrialização do Brasil. Não é? E muitos iam para a Ford, mas eu acabei ficando na universidade como assistente do José de Barros Pinto. Só que o Barros Pinto me deu um golpe, porque ele me chamou e disse: Sato, eu vou me embora para Paris, porque eu não aguento essa ditadura militar. E você ficou no lugar dele. Aí fiquei no lugar dele. Ele só voltou 10 anos depois, sabe? Eu fiquei no lugar dele. Sozinho. Ju, eu digo golpe porque eu nunca tinha dado aula. E naquela conjuntura ainda política. Mas mais do que a conjuntura, eu nunca tinha dado aula. Até eu nunca tinha falado na frente dos outros. Nossa, verdade, você ainda disse que era mais introspectivo, não tinha Exatamente. Eu até esperava que, como assistente do Barros Pinto, eu assistisse às aulas dele durante... Para aprender como... Exatamente. Durante 3 anos, 4 anos, 5 anos.
Mas ele me deu o golpe dizendo, olha, eu estou embora para Paris daqui a um mês. Você vai ter que assumir minhas aulas logo em seguida. Nossa, muito rápido. E a matéria, me lembro muito bem, era Sistemas Econômicos e Políticos Comparados. Sistemas Econômicos e Políticos Comparados. Eu comecei a dar aula e foi muito interessante. Interessante hoje, não é? Mas eu sofri muito na época porque eu ficava a semana toda decorando as aulas Para conseguir. para ficar na frente dos alunos, e muitos deles eram colegas, porque Você tinha isso acabado de formar. exatamente, Nossa. sabe? Então, eu tive uma experiência que me levou à resistência das aulas de Coreba. Eu só consigo falar alguma coisa hoje a partir das coisas que eu entendo, a partir das coisas que me convencem. Mas a primeira experiência de emprego meu, de salário meu, passei... esse foi meu primeiro emprego, não é? Praticamente. Foi. Eu tinha que trabalhar, não é? Ou seja, dar aula para viver. Sim. Não é? Foi dessa forma. Em sistemas econômicos e políticos comparados, eu tinha que falar do socialismo. Sim. Não é? Então, falava do capitalismo, mas também falava do socialismo, falava dos proponentes do capitalismo, como Adam Smith, não é? Mas falava também dos proponentes do socialismo, começando por Davi Ricardo, que falava da importância do valor trabalho, não é? E claro que chegava a Marx. Então, passei a ser visto na economia da USP como alguém que falava do marxismo. E comecei a dar aula, não é? E a ditadura militar intensificou, digamos, a sua forma absurda de governar, prendendo as pessoas. Prendendo as pessoas como se restringisse a liberdade de falar e até a liberdade de protestar. Então era comum eu chegar para dar aula e sentir ausências. Sentir ausências. Eu perguntava por que a tal pessoa está ausente. Ah, foi presa. Ah, está sumido. Está foragido. Poxa, mas o que é isto? Sabe? Que violência é esta? Eu aprendi que vivemos em democracia, não é? E que o golpe foi porque a democracia estava governando mal e que os militares iam ficar algum tempo até restabelecer a ordem, e estabelecida esta ordem que eu entendia como ordem democrática, não é? Os militares deixariam o poder para os civis. E passei a protestar. E passei a visitar os meus alunos
que estavam presas e dar apoio às famílias desses alunos que estavam presas ou foragidas. Aí recebi recados de que eu estava sendo seguido, que eu tomasse cuidado. E nessa hora eu fiquei sabendo que a ONU, Nações Unidas, que estava estabelecido no Chile como Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, estava recrutando gente para trabalhar em Santiago do Chile. Eu me candidatei e fui aceito como estagiário da CEPAL. Isso foi em 1969. Eu me inscrevi no pós-graduação da Universidade do Chile, chamada Escolatina, que era um centro de estudos do marxismo, especialmente, não é? E foi assim que cheguei ao marxismo. E fui preso no dia do golpe. No próprio dia do golpe, eu não esperava que fosse preso, não é? Aliás, é verdade que estavam no Chile muitos exilados brasileiros. E a grande maioria desses brasileiros exilados foram mais precavidos e saíram do Chile antes do golpe. Eu sou inocente, não é? Meio bobo, e fiquei no Chile pensando que eu não fosse ser preso, não é? Mas eu fiquei famoso, pois eu soube, porque trabalhando com o Allende, eu propus uma forma de planejamento com a participação direta dos trabalhadores. Planejamento do país, não. Planejamento da fábrica, do lugar de trabalho que eles estavam. Entendi. Os trabalhadores não podiam conhecer o país todo, embora Chile fosse um país pequeno em relação ao Brasil. Mas conhecia como ninguém o seu local de trabalho, a sua fábrica. Então era fácil planejar com eles. Eu dizia, pessoal, veja no seu local de trabalho, na sua seção, no seu departamento, depois a gente reúne tudo em Assembleia Geral, quais são as condições que têm que ser melhoradas? Quais são os equipamentos que podem ser trocados? E dê sugestões a partir da sua experiência, a partir do seu conhecimento, inovações. Isso foi um sucesso. Foi um sucesso. É claro, porque traz significado para a ação da solução, né? Porque você poderia trazer muitas soluções segundo a sua visão e seu contexto, mas quando você traz a visão de quem está dentro daquela realidade e une ao seu conhecimento da amplitude de perspectivas possíveis, né? Realmente a solução ela tem um significado real na ação e aí é Ju, colocado em até prática. parece que você estava lá. Às vezes. É muito incrível isso, assim, ver esse trabalho. E isso é remetendo àquele início que você começou. É um trabalho de amorosidade, né? Quando você olha, tenta trazer para o outro soluções, mas que seja a partir do olhar e respeitando a trajetória do outro,
É um trabalho de amorosidade também. Interessante, eu nunca pensei como parte da amorosidade, mas é verdade, porque todos os trabalhadores participavam. Sim. Aí eu perguntava, você vê como a gente é discriminatório. Puxa vida, esse rapaz é muito bom. De que partido de esquerda que ele é? Que era uma discriminação minha, não é? Não de amorosidade, de discriminação. Aí o rapaz respondia, não, ele é de direita. Ah, ou seja, nesta amorosidade não há direita nem esquerda. Esse dualismo a gente que inventa. É gente que inventa. Exatamente. Todo mundo tem algo a contribuir, né? Essa é a Exatamente. verdade. Mas o que eu fiquei assim feliz é que antes eu ia à fábrica com o meu carrinho, que era um Fusca azul, não é? Eu tinha levado do Brasil. Depois eles me eh, deram um carro com motorista, né? Já é uma promoção, não é? Chique. E depois, isso que deve ter me levado à prisão, como o Chile é uma linguiça, né, basta ver no mapa, as fábricas demandavam a minha presença e, e viajavam nesse jatinho, de norte a sul, de Punta Arenas até o norte, Tacna chama, não é? E era jatinho do Allende. Então, por isso que eu fui preso. Chama muita atenção. Eu fiquei conhecido, eu não sabia, como assessor chinês do Allende. Por que chinês? Por causa da minha feição. O Que é Lim uma puxou, discriminação. exatamente. Mas eu fui para casa no dia do golpe. Antes eu fui ao local de convocação, que era uma fábrica, e com a promessa de que, se houvesse algum acontecimento extraordinário, não é? Só nessa ocasião as armas serão entregues em tais lugares. E eu fui a essa fábrica, mas fiquei lá 2 horas. Chama-se Fundição Libertar. Me lembro até do nome. Fundição Libertar. Fundição é metalúrgica, não é? Metalúrgica Libertar. Fiquei quase 2 horas e nada aconteceu. E tinha muito mais gente. Tinha muita gente. E aí me deu um clique na cabeça. Disse, vou embora. Aí liguei para a minha mulher, que estava lá, até trabalhou como assistente social, eu acho que na prefeitura de Santiago, e ela veio me buscar já nas redondezas da cidade, porque o centro da cidade, onde fica o Palácio La Moneda, já estava cercado, não é? E aí atravessei o centro da cidade, onde ficava o Palácio Presidencial La Moneda, quando estava passando longe da praça, mas com a vista aberta para o Palácio La Moneda, eu vi aviões pequenos bombardeando La Moneda.
Eu quis entrar no palácio, mas aí os portões já estavam fechados. Várias bombas, era um avião só, várias bombas. E aí vi fumaças negras e fogaréu vermelho. Eu quis entrar no palácio, não é? Mas impedido que fui, eu fui até ao encontro da minha mulher e no caminho já vi muito fuzilamento. Para atravessar a rua até o local de encontro com a minha mulher, perto da Faculdade de Direito, eu tive que colocar o pescoço para fora, assim, da esquina, para ver se não havia tiroteio. E se não havia tiroteio, eu saía correndo até outra esquina. Foi assim que eu cheguei ao local combinado com a minha mulher, fui para casa. O que eu pensei na hora, falei, poxa vida, ainda bem que os outros amigos meus, que são influentes, não é, foram embora. Agora eu vou tratar de ir embora, mas Também. durante algum tempo vou tentar ajudar os outros e tal, etc. Mas foi nessa noite mesmo que fui preso novamente. E foi interessante que fui sequestrado por um grupo civil de extrema-direita. Muitas vezes a extrema-direita civil é tão violenta quanto as forças militares de direita. E eu senti, não é, que iam duas pessoas ao meu lado, no banco de trás, eu sentado no centro, com uma pessoa me apontando metralhadora e eu encapuçado, não chegava nada e meus joelhos tremiam. Mas o pior é que o joelho dos dois que estavam ao lado também tremiam. Também tremiam. Falei, poxa vida, então tá esquisito isso, não é? Se fosse apenas para me levar preso, não tinha por que tremer os joelhos, não é? E eu senti que o barulho urbano foi se afastando. E começou a subida. Falei, puxa vida, estou me levando para os Andes. Não deve ser para um banquete, nem para um baile, não é? Surpresa. Uma surpresa, mas não deve ser uma surpresa agradável. Um baile, um banquete, não é? Deve ser uma surpresa ruim, não é? Devem querer me matar, né? Poxa vida, eu devia ter ido embora logo. Era o que se passava, né? Passava, né? Aí eu vi que o carro, acho que era um carro médio, né? Com tanta gente, o motorista, uma pessoa no banco da frente me encostando na metralhadora, as duas pessoas do lado, eu no centro, todo encapuçado, né? 5 pessoas. Mas eu vi que o carro para. Eu vejo que a pessoa que estava na frente com a metralhadora apontada para mim está discutindo com um soldado. Estamos levando esse chinês que foi conselheiro do Allende para a nossa sede nos Andes. Você tem livre passeio? O soldado perguntava. Não, não tenho livre passeio. Não, então não sai da cidade.
só sai da cidade com livre passeio que é expedido pelas Forças Armadas do nosso novo presidente, que é o Pinochet. Não, nós não temos, então não pode sair da cidade. Foi quando me salvei mais uma vez. Se eu tivesse entrado no Palácio da Moneda, Talvez você não estaria salvo. Eu estaria morto, porque todos foram mortos, não é? Se eu tivesse ficado no local de encontro na metalúrgica Libertar, também tinha sido morto. Eu soube depois, que logo depois que eu deixei a fundição Libertar, houve invasão dos soldados e todos que restaram foram fuzilados sem arma nenhuma, sabe? Eu soube isso depois. Depois também soube que eu era chamado como assessor chinês do Allende, não é? Mas o fato é que o soldadinho não deixou o carro seguir para os Andes. Aí foi jogado numa delegacia, não é? E nessa delegacia eu tenho memória de que tinha muita gente no escuro e as pessoas eram chamadas, não é? E não voltavam. E propositalmente ou não, se ouviam tiros no pátio. Eu fui o último. Eu falei, poxa vida, eu não posso fazer nada, é só dormir, não é? Só posso dormir, dormir. Só devo ser descuidado, né? Ou relaxado, ou distraído. Aí estava dormindo. E não tinha mais ninguém. Mas era melhor, né? Aí sou chamado, né? E aí me põe capuz de novo e tal, e me coloco num carro, não é? E não andou muito tempo, e o fato é que desci do carro e começo a descer a escadaria. Até hoje não gosto de descer a escadaria. E aí vem, quando me tiro o capuz, eu vejo que é um salão grande, né? E vejo uns 10 soldados me apontando metralhadora. Falei, poxa vida, eu vou ser fuzilado aqui, igual o filme, né? Eu já vi filmes, tal, eu vou ser fuzilado igual no filme. Aí aparece um general, depois fiquei sabendo que é Contreras. Eu sei que é general porque, pelo porte, não é? E porque tinha medalhas no peito e pelo respeito que impunha no ambiente. Ele disse, olha, eu estava de passagem, mas vim aqui assistir o fuzilamento do assessor Tino do Allende. Assessor chinês do Allende. General, eu não sou Tino, não sou chinês. Como você não é chinês com essa cara? Meu Deus. Sabe? Nós sabemos das suas atividades, não é? Com o Allende. Falei, não sou Tino, eu sou brasileiro. Como que você é brasileiro? Não, eu tenho essa cara porque sou neto de japoneses, não é? Neto por parte do meu pai, que nasceu no Brasil, e eu sou filho da minha mãe, que é japonesa. Sim, mas eu estava ajudando o Allende. Sim, estava ajudando o Allende porque sou funcionário das Nações Unidas. E, como o senhor sabe, Chile, com o presidente eleito constitucionalmente, pertence às Nações Unidas e pode pedir ajuda técnica às Nações Unidas. Eu sou especialista em organização industrial e se estava prestando serviços ao Chile,
foi nessa condição de funcionário internacional. Se só me matar aqui, vai ter um caso internacional. E não deve ser bom para vocês. Não sei de onde surgiu essa coragem. Ou essa Desenvoltura para falar, desenvoltura. né, nesse Foi, momento, foi porque era assim. aterrorizante ali. Claro que era aterrorizante, parecia um filme mesmo, sabe? Acho que era mais de 10, assim, Mas você não soldados. mentiu. Hein? Você não mentiu, você estava falando a verdade ali. Pois diz o seguinte, general, se não sumiram com meus pertences, você pode examinar nos meus pertences que eu tenho um livre passe, Diplomático. Diplomático? exatamente, um passaporte diplomático das Nações Unidas, que a minha mulher tinha me dado, sabe? Sei lá, que mais que ela me deu, mas ela me deu, só leva isso aqui que pode ser útil para você. Então, a minha mulher é que salvou minha vida, né? Eu não, agora sim, eu estou agora tomando consciência. Se não fosse a minha mulher que não tivesse colocado esse passaporte diplomático e me avisado, eu não teria essa fala. Eu acho que ela que me salvou, não é? O espírito dela me salvou, sabe? Aí diz, tá bom, vou mandar ver. Daqui a pouco ele volta e começa a me chamar de doutor. Doutor Sato, ainda bem que sou um dos poucos que tem o poder de soltá-lo. E estava passando aqui por acaso. Eu vou levar você para casa. Foi assim. Que você conseguiu se libertar daquela situação. Eu fiquei tão feliz que devia ter ido embora logo, não é? Assim, era isso que eu ia perguntar, se você permaneceu no país depois que isso aconteceu. Só por 2 dias mais. Depois você voltou para o Brasil. Por quê? Por que 2 dias mais? Eu não gosto de contar essas coisas, mas é melhor contar logo para vocês que são órgão. Até vou perguntar para vocês uma coisa depois. Mas eu vou contar logo para vocês, porque eu não gosto de contar essas coisas, porque os cristãos acham que foi milagre. Os não cristãos acham que foi por acaso. Os materialistas acham que houve condições materiais para isto, não é? E muitos outros acham que eu sou mentiroso. Então é bom contar para vocês que vocês têm crédito na praça, não é? Mas 2 dias depois, aí foi uma delegação não civil nem militar. Foi a Polícia Civil chilena. Um grande grupo de pessoas. Foi de dia. Fui invadido mais uma vez. E eu tinha queimado, né, certos Documentos. livros, né, certos documentos, certos avisos, mas tinha guardado a foto do Che Guevara atrás da estante. Era uma foto muito interessante, porque a gente conhece a foto do Guevara, não é, com armas na mão, ou ele morto. Não é? Essa foto que nunca mais encontrei era ele com um carrinho de mão ajudando no trabalho voluntário coletivo, não sei onde, não sei se foi na Bolívia ou foi em Cuba, não é? Ele sem metralhadora, sem charuto. Não, não, charuto acho que tinha não. Tinha charuto na boca. Essa coisa de fumo é um vício danado, sabe? Mas trabalhando, Trabalhando. trabalhando. Aí um agente subiu
na escadinha para espiar atrás. Eu tenho certeza absoluta que ele viu. Poxa, viu, não? Ele desce do banquinho e diz: chefe, vamos embora, não tem nada aqui. Nossa. Que coisa, não? Certamente era um ex-companheiro de esquerda que se mantinha na polícia para dar cobertura aos seus companheiros. Sabe? Tenho certeza disso. Claro que deve ter sido morto depois, não? Um dia descobriram, né? E ele foi morto. Mas o chefe da polícia mandou me chamar na sede da Polícia Civil. Eu fui lá, né? Aí disse: olha, você vai embora imediatamente. Você está aqui na lista de estrangeiros que devemos cuidar. O que é cuidar, delegado? Aí deu risada e não me respondeu. Mas vai embora. Só vai para estrangeiria e pega visto aí, tá? Porque o senhor me consta que o senhor pode voltar ao Brasil. Não há mandado de prisão no Brasil. Então volte para sua terra. Entendi. Aí fui no dia seguinte para a estrangeiria. Sua esposa conseguiu ir? E Sua esposa conseguiu. a minha esposa Se ela foi conseguiu. junto, ela conseguiu. Mas soube depois. Deixa eu te contar. Chegou na estrangeiria Calma um pouquinho. bem cedo. Na abertura da estrangeiria, na abertura dos guichês. Peraí, deixa eu só acalmar ela um pouquinho. Peraí, só um minuto. Pronto, amor, tá tudo bem. Minha mulher vai para outro guichê. Bom, aí me chamam para dentro. Aí entro, não é? Aí um burocrata, digamos, né, de baixa categoria, diz assim: olha, sou Ademar. Meu nome é Ademar. Seu nome é o primeiro da lista. Seu nome é o primeiro da lista. Só espera até mandar o senhor para o Estádio Nacional. Mas como? Eu fui chamado ontem pelo seu chefe e ele que me aconselhou a vir aqui para pegar o visto de saída. Não. Eu sou um funcionário aqui do Ministério da Estrangeiria. Seu nome está na lista. Não posso fazer nada, seu nome está na lista. Mas como tal? Seu nome está na lista. Insistiu de que meu nome estava na lista e estava na lista mesmo. Meu. Sabe? Sabe o que aconteceu? Vocês vão ter que acreditar no que eu falo. O chefe da estrangeiria passou no corredor. Eu dei um salto, né? Gritei e tal. Aí ele voltou. Senhor Sato, é muito cedo. Encontrei com o senhor ontem, no final da tarde, e não deu tempo de dar baixa no seu nome. Nossa. Da quê? Foi assim. E como você olha, mestre Sato, para... Aí eu realmente, uma hora depois, já estava na estrada, na direção Voltando já. do Brasil, passando por Argentina.
Aí sim me bateu não queria ser mais preso de novo. Era abusar da sorte, né? Abuso que já não devia dar importância. Mas nessa época o Brasil também estava em estado de sítio da Não, ditadura. não, ninguém estava saindo do Chile sem esse visto de saída. Ah, entendo. Mas quando você chegou aqui ainda estava em ditadura. Não, quando eu cheguei aqui, deixa eu dizer, né? Eu não me senti seguro em São Paulo. Ah, Até porque eu soube que o meu apartamento que eu morava tinha sido invadido, tal, etc. Tinha um primo preso, sabe? É, enfim, não é? Não me senti seguro em São Paulo e uma das opções era Brasília. Até vim pedir emprego ao reitor de Brasília, mas não me deu emprego não. Foi em 78. Eu perdi um filho que ia completar 8 anos, por isso que eu me lembro. Ele nasceu em 70, quando estava para completar 8 anos, 78, eu perdi um filho por aneurisma cerebral. Né? Morreu de repente. A minha mulher, a mãe dele e a minha filha, irmã dele, depois de um ano, quis retornar a São Paulo, porque a minha mulher tinha 5 os irmãos, familiares, né? tinha o pai, tinha a mãe, etc. Nesse momento Tinha sensível. sobrinhos, não é? Por toda essa trajetória que você descreveu, houveram muitas perdas, né? Muitas perdas de companheiros, de amigos, de colegas de trabalho, familiares. Como que foi para você lidar com essas perdas tão profundas, né? Fora a mudança, porque mudar de país não é uma coisa tão simples, né? Os países eles têm até temperaturas diferentes, eles têm uma cultura diferente. Como foi para o senhor assim, passar por esses estágios de perda, de readaptação, transforma? Olha, é, a gente é muito egoísta e egocentrista, não é? Mas antes do egocentrismo, o egoísmo. Já tinha perdido muita gente. De forma natural e de forma não natural. Não é? Tanto amigos como pessoas que eu respeitei muito, como Allende e todo aquele pessoal que ficou no Palácio da Moneda fazendo companhia ao Allende. Não é? Mas o que eu senti muito mesmo foi a morte do meu irmão e do meu filho. Do meu irmão, que era médico, que morreu em um ano antes do meu filho, eu já estando em Salvador, ele estando em São Paulo, como professor da Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes. Ou seja, a gente fala da morte de maneira geral. Eu, como monge, tenho que falar da morte até quando você disse que podia usar esse rosário, não é? Esse rosário é feito de caveiras, não é? Até gostei porque você não se assustou e disse que era bonito. Eu lhe disse que a morte faz parte da vida, não é? Isso como monge, porque se não fosse monge, eu acho que eu não usaria esse rosário e nem falaria desta forma, não é? Mas a gente sente muito a morte
das pessoas próximas. Meus pais morreram em 2001, não é? E a minha mulher, mãe dos meus filhos, morreu em 2006. Foram as mortes mais sentidas, não tem dúvida, não é? Mas falo da morte, de maneira geral, como parte da vida. E certamente a religião, especialmente o budismo, tenha surgido por causa dessa tristeza da morte. Mesmo. Tristeza até consigo próprio, porque a gente sabe que um dia a gente morre, não é? A única certeza que a gente tem. Exatamente. Única certeza, você falou bem, Ju, porque quando a gente nasce, a gente não tem certeza de que vai nascer, não é? Mas a gente tem certeza de que vai morrer. E a própria morte, não é? E a morte das pessoas próximas são as mortes que mais a gente sente. Mas é claro que não só eu como monge, mas todos respeitam a morte dos outros. A gente fala, e a ciência até está demonstrando hoje, que a dimensão não é só essa dimensão que nós vivemos. Existe a multidimensionalidade. Não é? Existem pessoas como nós, que aqui estamos, como existem espíritos que podem nos apoiar, como podem nos assediar. Não é? E a vida é tudo isso, não é? Mas é muito interessante ouvir da sua boca perguntas tão profundas como falar da morte. Sim. É porque na morte também há muito amor, né? E aí é difícil. Por mais que a gente às vezes encontre, como você falou, eu quero que você fale, né? Como que a filosofia budista te deu esse acolhimento do coração para esse momento de dor, ao se deparar com mortes tão próximas, né? Por eventos onde você se deparou com a morte em muitos momentos desde pequeno, né? Desde ali do preconceito, aquele temor que você sentia. Ali já tinha muito contato com uma possibilidade de violência, de morte. Depois você foi perpassando por várias situações, e aí as mortes próximas que mexem tanto com a gente, né? Mas como que foi esse seu contato com a filosofia budista, onde você sentiu esse amparo dessa dor que tinha aí no coração? É muito interessante isto, porque eu me tornei budista quando me encontrei com um velho monge que era regente do Templo Budista de Brasília, por acaso. E esse velho monge se chama Anjo Wakabayashi. Anjo é o nome búdico dele. Oh, que bonito. Né? E eu, por acaso, adentrei o templo budista de Brasília porque era vizinho do templo. Estava passeando ao redor do templo e os portões do templo estavam abertos quando normalmente ficam fechados. Aí nesse dia eu entrei no templo e subi a escadaria, que também é íngreme. Não sei se você conhece. Sim, eu vou lá desde pequenininho. Que bom saber disso. E quando entro, tem um velho monge falando do amor da mãe. Amor incondicional da mãe. Isso me chamou a atenção porque sempre vivi as duas com a minha mãe. Sempre vivi as duas com a minha mãe. Minha mãe é de origem
aristocrática no Japão. Eu acho que era, não me conta direito a história, mas eu acho que ela veio ao Brasil como agente da expansão imperialista japonesa, sabe? Não esperava que Getúlio decretasse Japão como um país inimigo. Ela nunca me contou essa história, mas eu desconfio que seja isso, né? Então andava às turras com a minha mãe sempre, desde criança, né? E vivia as turras com ela até a morte dela, sabe? Mas de forma diferente depois desse encontro com o monge. O monge dizia: olha, eu sou analfabeto em português e entendo muito mal o japonês, porque cheguei ao Brasil aos 8 anos acompanhando meus pais, que eram imigrantes que foram viver na colônia, né? Eu acho que ele falou o nome da fazenda, mas eu não me lembro. E eu cresci trabalhando, então nunca fui à escola primária portuguesa, brasileira, né? Então não falo português. E, e depois, durante algum tempo, era proibido aprender o japonês no Brasil. Então o meu conhecimento do japonês também é muito imperfeito. Mas no budismo existe um conceito importante que é compaixão. Jihi. Eu não sei explicar muito bem o que é essa compaixão. Isso é em japonês, mas ele falava em japonês, mas em português em Falava. seguida, mas tanto em japonês como em português era macarrônico. Até em japonês era macarrônico. Mas compaixão budista deve ser algo parecido com o amor incondicional da mãe. Isso me chamou atenção e eu fiquei parado assim, né? Depois até me sentei. Diz: olha, você não se lembra, mas quando você era criança, você foi se arrastando pelo chão, entrou na cozinha e estava estendendo a mão para derrubar em cima de vocês um panelão de água fervendo. E a sua mãe vem correndo não sei de onde e te salva. Você, mais crescidinho, foi empurrando a cadeira para a beira da janela. Você estava sétimo andar e estava com a metade do corpo para fora da janela, prestes a cair. A sua mãe vem correndo não sei de onde e te salva. Mais tarde, você vai para um churrasco com a família, numa fazenda, e enquanto os adultos estão assando carne, estão tomando chopp, etc., você escapa dos adultos e vai para um lago que morreu muitas crianças, porque é um lago que tem alga no fundo e se agarra na perna dos meninos. Os meninos não se salvam, gritam tal, e ninguém escuta, não é? E na semana anterior houve um caso assim. Você está entrando no lago e a sua mãe vem correndo lá de longe e te salva e te impede de entrar no lago. Então, você não deve se lembrar dessas situações todas, mas a sua mãe sempre te salvou. Isso equivale à compaixão do Buda, que sempre está te salvando sem você saber. Aí eu fiquei, não é? E como o japonês, tanto o português como o japonês era macarrônico,
Eu, para ser intérprete dele, eu tinha que saber alguma coisa do budismo, senão iam achar que eu era babilônico, não é? E assim comecei a estudar o budismo. E a sede do Shin Budismo é em São Paulo. Eu passei a frequentar reuniões dos monges de São Paulo, né, assim por diante, até esse velho monge Anjo Nakabayashi se aposentar. Ele era de Campinas, não é? Até interessante porque eu ia de carro para Campinas com ele, ele corria muito. Eu ficava com receio, assim, Sempre nas de andar. cadelas. Corria assim, era o carro mais rápido era a viagem mais rápida que eu tinha para São Paulo. Eu com ele. Foi. Mas aí ele ficou chateado, ficou deprimido, porque foi renovar a carteira e não renovar a carteira, por causa da idade. Oh, meu Tinha quase Deus. 90 anos, Não pode mais. 85, não pode mais, sabe? Ixi. Aí ficou deprimido e pediu aposentadoria, não é? Aí ele disse, olha, se você for para o Japão, ficar lá alguns meses, você pode ser diplomado como monge assistente. E como monge assistente, você pode tomar conta do templo. Isso Tá. foi em 1998. Foi mais ou menos rápido, não é? Sim. Você tinha 4 anos só, né, que você tava. Exatamente. Mas é porque tinha experiência de didática, tinha sido professor da USP, eu acho que na época era professor da PUC de São Paulo, Sim. não é? Etc. E o seu trabalho como intérprete também acaba que você absorveu muito mais. Não, depois participei de vários seminários em São Paulo, não é? Uhum. E isso aí, a história de monge começa assim. Quando subi a escadaria, acho que foi em 95, 94, 95, né? E quando fiz a- quando tirei o diploma de monge assistente foi em 98, mas em 2006 eu me aposentei do IPEA, aqui em São Paulo, aqui em Brasília, e aí fui para o Japão tirar o diploma de monge pleno. Olha que Foi. E você passou 3 meses então no Japão. Você nunca tinha retornado à terra natal dos seus pais? Foi a primeira vez? Tinha. Você já tinha retornado. Tinha. Mas dessa vez foi um processo de formação para monge, né? E como foi isso? Você encontrou alguns mestres? Como foi essa Eu experiência? tinha estudado antes, não é? Tinha estudado antes. O grande obstáculo para me tornar monge, sabe qual foi? Hum. Não sei cantar. Oh, é mesmo? Não, eu conseguia cantar, né? Porque isso eu vou dizer por quê. Porque quando tinha 8 anos, mais ou menos, a minha mãe cantava muito bem. Quis acompanhar a minha mãe no canto. Aí a minha mãe se vira para mim e disse: Meu filho, você não sabe cantar nada. Deixa eu cantar sozinho. Eu até acho que você nunca vai cantar bem. Nossa, aí foi Com procuração. 8 anos, sabe? E eu acho que já não escutava bem, né? Ai. Então sempre cantei mal. Gostava de música, mas sempre cantei mal, não é? E hoje entendo, por causa desse monge Anjo Nakabayashi, que naquela situação, a única forma de consolo da minha mãe era cantar sozinha. Né? Eu acho que não tinha nem banheiro, mas ela queria cantar sozinha, não é? E nem queria ser acompanhada pelo filho que cantava mal, tinha que ficar corrigindo, nem assim, meu filho, assado, tal, etc, sabe? Mas
Teoricamente, eu estudei muito, não é? O budismo, mas para a minha escola Shin budista, diferente do Zen, do Zen da minha amiga Koen, no Shin budismo, o cantar, ou seja, recitar as orações, é uma performance indispensável do monge para conduzir Aquele momento, os, né, de meditação. os cantos, não é? No Zen, não. Talvez no Zen, eu acho que a Monja Coen canta bem, porque ela foi hippie e tal, e conheceu o budismo lá em São Francisco, não é? Mas no Zen você não precisa cantar, Ponto. você tem que ficar em meditação. Uhum. E hoje eu estou desenvolvendo a meditação cantada. Estou querendo unir, aproveitar que a Monja Coen é minha amiga, para juntar o Zen com o Shin. Por que não cantar? Por que não meditar? Muito bonito. A meditação, eu estou aproveitando a sua fala, é um ato de amorosidade individual e universal. Por que não? Sim, muito bonito. Entendeu? Muito bonito mesmo. Então você foi, no Japão você teve esse momento final de experiência dos 3 meses, e assim que você retomou, você já foi diplomado. Fui diplomado no Japão. Ah, você Oi? essa viagem é É, justamente porque é lá que acontece a diplomação. exatamente. Mas Olha, de 98 até 2006, eu era regente do Templo de Brasília, mas não como monge pleno, mas sim como monge assistente. A partir de 2006 até 2021, né, 22, sei lá, não me lembro bem, eu fui regente como monge pleno do Templo Budista de Brasília. E hoje estou em uma atividade mais do que interreligiosa, uma atividade transreligiosa, não é? E transcultural, nossa, que pela bonito. paz, Que pela lindo. paz. Então você tem esse contato com as outras religiosidades para que, Sim, em prol de um objetivo, exatamente. vocês se unam. E vou Isso é muito usar bonito. esse termo que aprendi de você: amorosidade individual e universal. É isso, A né? amorosidade é individual, mas também é universal. Universal. Isso é muito real. E, Monge Sato, o seu mestre dentro do budismo é o anjo. Ou não é ele sozinho? Tem. Não, aí, bom, ele é especial, Uhum. é especial. Mas conheci vários outras pessoas, não é? E eu acho que eu posso dizer, não é? Um autor que não é monge, o autor famoso, chama-se Itsuki. Eu posso até trazer o livro. Posso trazer o livro para ela? Sim. Porque, para dizer o nome certo, Claro, tá? claro. O Você ia título é bem interessante, né? aceitando dizer. Tariki, que significa outro poder, aceitando o desespero e descobrindo a paz. Interessante, né? É de Hiroyuki Itsuki. Ele fala muito esse aqui eu acho que não deve ter tradução em português, desse Naito Chikou, que é monge e deve ter acabado de morrer. E ele fala muito dele porque ele, como escritor leigo, foi muito influenciado por esse monge, não é? São as influências mais fortes que eu tive, mas eu conheci muita gente no Japão e em São Paulo, não é?
por exemplo, a pessoa que me indicou para ser eh, regente do templo de Brasília, me mandando para o Japão, não é? Uhum. Chama-se Inoue. Ele foi importante até por isso, não? Mas ele também me emprestava, me indicava muitos livros e tal, não é? Então, eu tenho um número grande de pessoas que me influenciaram, me encaminharam no budismo. Essa trajetória. Mas esses dois que eu não conheci, nem esse é um leigo, ele escreve toda hora, eu acho não, ele certamente é um escritor profissional, Uhum. famoso no Japão. Ele sempre fala do budismo e o mestre dele é esse Chico Naito, que morreu recentemente, deve ter, não sei quantos anos ele tem, nem aparece esse livro aqui, era quando era vivo, e nem aparece a apresentação dele, né? Nossa, muito bonito. Monge, você poderia nos dizer um pouco, falar um pouco sobre os 3 princípios mais populares do budismo, né, que as pessoas, eh, chamam muito a atenção das pessoas esses 3 princípios? O budismo tem, digamos, não é? De maneira geral, tem a impermanência, a interdependência e a busca da felicidade como pressupostos. A impermanência diz que a única coisa permanente nesta vida é a impermanência. Ou seja, desde que o universo existe, a partir do sistema solar, dia e noite se repetem. Dia entardece, desaparece e aparece a noite desaparece, aparece o dia e assim por diante. A única coisa permanente que se pode afirmar é a impermanência do tempo. A interdependência. O eu é importante como ego. Então, nós pensamos em tudo a partir do ego. Ou seja, o eu leva ao egocentrismo. Mas, na verdade, o eu só se define, o eu é definido pelos outros. Se o eu existe como ego sozinho, não existe o eu. Só existe o egocentrismo, não é? Sem ser definido pelos outros. Ou seja, o eu não existe. Só existe na interdependência. Então, existe a impermanência e o eu existe na medida que você aceita a interdependência. E tanto o eu como o outro busca a felicidade. E a felicidade está na paz. Esses são os princípios do budismo, né, como um todo. Agora, esse budismo vai
da Índia para a China. E o budismo japonês, tanto o Zen como o Shin, é chamado de budismo japonês, vem da China. Não vem da Índia diretamente. Qual é a diferença? O budismo, passando pela China, incorpora as noções e os valores do taoísmo e do confucionismo. Então, o budismo que chega ao Japão já é um budismo imbuído de taoísmo e do confucionismo. Taoísmo o quê? O conceito de impermanência, que o budismo primitivo da Índia não tem. E confucionismo o que é? É a interdependência. Ou seja, a felicidade pode ser uma pretensão humana desde o começo. O ser humano deve ter ficado em pé, não é? Porque queria comer as frutas. Comer as frutas devia ser uma felicidade. Se ele não se sentisse feliz para comer as frutas, ele não se levantaria para estender a mão na direção para coletar as frutas, não é? Quando o ser humano passa a arar a terra, a enxada, deve ter sido porque queria comer mais. Uhum. Ou queria comer mais sem depender da natureza, né? Quando o ser humano descobre o fogo para cozinhar, deve ser isso, não é? Devia ser mais gostoso cozinhar a carne, cozinhar os cereais, tal, não é? Porque isso trazia mais felicidade. Então, a interdependência, a impermanência e a felicidade, eu interpreto desta forma com princípios do budismo, sabe? Mas eu estou pensando de forma sistemática em confrontar esses princípios, tanto no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, digamos mais recentemente nos evangélicos, nos barrais, porque devem dizer a mesma coisa. Quem é contra a impermanência, a interdependência e a felicidade? A gente pode usar nomenclaturas diferentes, né? E aí entra a amorosidade. A amorosidade é imediata, não é? A amorosidade é como sinônimo de felicidade. Você não pode desejar a amorosidade senão como felicidade. A amorosidade não é sofrimento. A amorosidade é a felicidade. E por que não? Porque nós queremos a paz. Porque isso deve trazer a felicidade. Porque queremos cooperação. Porque isso deve trazer a felicidade e não o conflito. Porque a esperança pode ser até frustrante ou frustrada, mas enquanto
temos esperança, podemos esperar a felicidade. Então, esse termo amorosidade deve ser vigente ou deve pairar sobre todas as religiões ou sobre todas as fés religiosas. Eu, deixando a regência institucional do budismo, como regente do Templo Budista de Brasília, eu me sinto mais livre para abordar a amorosidade. É isso. Vai ser de grande ganho. É muito para mim importante. também. Para mim também. Tomara que seja o que é bom para mim, possa ser bom para os outros também. Com certeza. Com certeza. Eu percebo muito o amor como uma linha que costura todos esses princípios. Né? Se você busca qualquer um deles sem o amor, é fácil se perder no Sim, caminho. sim, Né? sim, sem dúvida. Aí entra a discriminação, entra a classificação, entra a valoração. É verdade. Monge Sato, muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Tem algo mais que você gostaria de passar para as pessoas, que você pensou, que veio à sua mente de falar? Não, eu prefiro uma outra entrevista com você. Com certeza. Com vocês também. Com Eu certeza. só queria terminar recitando Namastê. Namastê, que é o melhor de mim se encontre com o melhor de vocês.